Doutor Álvaro com a gente, sempre participando, traduzindo um pouco do que está acontecendo no meio dessa pandemia. E eu queria começar, doutor Álvaro, com uma notícia que eu confesso me pegou de surpresa sobre mais 16 mil pessoas que tomaram doses trocadas da vacina contra a Covid. Então foram lá, tomaram a primeira dose, por exemplo, da AstraZeneca, e aí depois tomaram a segunda dose da Coronavac, ou vice-versa, né? Primeiro que eu confesso, não entendo como que isso é possível. Afinal de contas, você, na hora que vai colocar a dose ali na injeção, na seringa, você tem muito claro se é de uma ou se é de outra, né? E depois, você tem ali a carteirinha, na carteirinha, teoricamente, vai ter que estar escrito, vai ter que estar designado qual foi a vacina primeiro que o paciente, que a pessoa recebeu. Doutor Álvaro, como é que pode ter acontecido esse tipo de troca, esse tipo de erro, e que consequência isso pode ter no organismo de quem tomou as doses trocadas? Essa pessoa está ou não imunizada? Doutor, bom dia para o senhor. Para os ouvintes, cada dia uma notícia que a gente pega a gente de surpresa. Na verdade, quando você faz um processo de aplicação e todo o monitoramento, está escrito na carteira qual é a vacina, sabe-se, isso foi falado extensivamente sobre o intervalo, que não tem estudo mostrando a gente misturar tecnologias de vacina, né? Então a gente sabe que a eficácia, a segurança está desenhado no estudo para a mesma vacina da mesma tecnologia, ou seja, tomou Coronavac, segunda dose Coronavac, tomou Oxford, segunda dose Oxford. Isso mostra para a gente realmente essas vulnerabilidades do nosso programa nacional com relação à coordenação, supervisão, treinamento, registro. Tudo isso tem que ser visto de uma forma muito clara, porque agora essas pessoas a gente não sabe se elas estão devidamente protegidas, como é que vai ser, se as pessoas vão tomar uma outra dose. Então é bastante complicado, a gente olha isso aí, fica bastante apreensivo, porque não é para isso acontecer, né? Não é para a gente misturar tecnologia de vacina sem ter evidência. Isso tem alguns estudos já em andamento, misturando tecnologia adenovírus com vacina de RNA mensageiro, mas ainda a gente não pode bater o martelo e falar que essas pessoas estão protegidas, né? Então, falta articulação, falta comunicação e falta supervisão do que está acontecendo, porque como você bem colocou, quando você chega lá para tomar a vacina, eu mesmo fiz uma campanha no hospital onde eu trabalho, você faz um registro online da dose, do lote da vacina, para entender até se tem relação de evento adverso. E quando o paciente volta para tomar a segunda dose, você abre o cadastro e vê. Se ele tomou Coronavac, é para ser Coronavac, não é para ser outra. Então a gente se assusta com o número, mais de 16 mil pessoas, né? Então, e essas pessoas, a gente não sabe se elas estão protegidas, né? Então tem que ter um monitoramento do que vai acontecer com essas pessoas daqui para frente, né? Ô doutor, tem um outro ponto interessante que é o seguinte, a gente ouviu aquela história da vacinação falsa em Minas Gerais, aí a gente ficou sabendo que se chegou à conclusão de que as pessoas não receberam as doses da vacina contra o coronavírus porque elas fizeram um teste sorológico, né, um exame para comprovar se havia ou não anticorpos nessas pessoas. Isso não foi encontrado, mas se elas tivessem recebido a vacina contra o coronavírus, esses anticorpos também seriam encontrados? Queria saber como é que se dá o resultado dessa sorologia pós-vacina. Carla, muitas pessoas têm feito a vacina e têm procurado, na verdade, fazer esse teste sorológico para entender se realmente ela está protegida. Mas acho que é um alerta para a população. Quando você faz um teste de sorologia pós-vacina, você está avaliando só um compartimento do sistema imunológico, se a pessoa produziu anticorpo. Só que, para eu concluir alguma coisa, se essa pessoa está protegida ou não, essa informação, isoladamente, ela não significa absolutamente nada. Então, a gente vê as pessoas, nossa, doutora, eu tomei 2 doses da vacina, fui fazer lá a sorologia, veio negativa, não estou protegido. Então, a gente não consegue afirmar nem que a pessoa que tem a sorologia negativa não está protegida, mas também a pessoa que tem a sorologia positiva, se ela realmente está totalmente protegida, qual é o tempo dessa proteção. Então, resumindo nessa história, não adianta ficar fazendo sorologia e acreditar essa resposta de anticorpo dizendo que você teve ou não uma chance de estar protegido mais ou menos do que a outra pessoa. Porque o compartimento, o sistema imunológico, ele é muito mais só do que a produção de anticorpo. A gente não consegue medir isso, outros compartimentos do sistema imunológico, através de um teste de sorologia. Então, não é realmente para apoiar a decisão. Até
o pior de tudo, cara, eu fiz sorologia negativa positiva, eu estou protegido, posso parar de usar máscara, posso encontrar pessoas, eu estou totalmente, é uma blindagem. Então não é para olhar dessa forma, é perigoso a gente olhar dessa forma esse cenário de sorologia. Até porque, doutor, mesmo que esteja, sei lá, com duas vacinas, né, teoricamente imunizado, essa pessoa pode transmitir ainda a doença, né? Então, para aquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina, né, doutor? Exatamente. Lembrar que as duas tecnologias aprovadas no Brasil, elas têm uma eficácia para a forma grave, bem significativa, mas para a forma leve não é uma eficácia de 100%. Então, você pode pegar a doença e transmitir. Então, cuidado com essa questão, é um prejuízo, muitas vezes, do seu prejuízo de poder pegar alguma coisa, mas também passar para outras pessoas. Então, a regra de máscara, distanciamento, ela continua sendo válida para as pessoas que tomaram 2 doses e até para as pessoas que tomaram, colheram essa sorologia e veio positiva. Tem um ouvinte aqui, ele inclusive mandou uma foto, Barão, doutora, fugindo um pouco da pauta e respondendo a dúvida do ouvinte. A gente estava falando sobre segunda dose, né? O Rômulo mandou foto do cartão de vacinação do José Carlos da Rocha, e esse cartão mostra a aplicação da primeira dose da vacina de Oxford no dia 22 de abril, né? Tomou a primeira dose ontem, e a previsão da segunda dose tá para o dia 22 de julho, 22/7. E aí o Rômulo diz, nossa, gente, mas são 3 meses para aplicação da segunda dose, porque assim, a gente fala, às vezes repete muitas vezes esses prazos, mas só quando acontece com a gente é que a gente para e se dá conta, né? E fala, pô, é isso, são 3 meses mesmo, né, doutor? O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Oxford AstraZeneca. Isso, Carla, vamos esclarecer a dúvida dele. Acho que quando a gente toma a primeira dose, fica aquela ansiedade para tomar a segunda dose logo, imagina 12 semanas para esperar. Mas lembrar que o estudo que aprovou de fase 3 a vacina de Oxford, da AstraZeneca, teve esse intervalo de 12 semanas e a performance imunológica, ou seja, a chance do sistema imunológico de produzir a resposta de defesa, ela foi maior no intervalo de 12 semanas. Então, assim, por mais que a gente fique um pouco ansioso, será que vai ter a dose daqui a 12 semanas? É o que foi demonstrado no estudo, que mostrou a maior eficácia com relação ao resultado da vacina. Então, ter um pouco de paciência, esperar essa segunda dose, não tem nada de errado 12 semanas. E como muda, né, de vacina para vacina, eu vou tomar da Pfizer aqui depois de 3 semanas, né, e não 3 meses. É impressionante como não tem uma relação direta entre cada laboratório, né, doutor? Não tem, né? Porque são tecnologias diferentes de vacina, os estudos foram desenhados com esse regime de dose diferente. E até interessante que o estudo da AstraZeneca, durante o estudo, eles tiveram meio que um erro, entre aspas, na hora de colocar alguns voluntários. Eles viram que os voluntários que foram alocados com 12 semanas tiveram uma resposta imune mais significativa do que os que tiveram um intervalo menor. Daí que veio a informação de 12 semanas para a vacina da AstraZeneca. Que coisa. E aí, tem mais pergunta de ouvinte aí, Carlinha? Então, elas começaram a chegar agora, ó. Tomei a vacina dia 21, calafrio, febre, sintoma de gripe. Será que é normal? A Mara está perguntando, pode ser reação da vacina, doutor? Mara, completamente normal, pode ser uma reação da vacina, especialmente se foi muito logo depois. Tomou a vacina hoje, amanhã você já começa a sentir. Geralmente tem uma reação de temporalidade, ou seja, acontece próximo da dose. Obviamente, ela começar a ter outros sintomas e piorar essa febre, começar a ter tosse, pode ser que ela tenha tomado a vacina num período de incubação da Covid. Então, procurar realmente assistência médica. Agora, se for um evento fugaz, parar, melhorar, durar um dia só e teve uma relação muito próxima, realmente é comum da gente ver eventos adversos, tanto com a AstraZeneca quanto com a Coronavac, febre, dor no lugar da aplicação, dor no corpo, como se fosse realmente o início de um processo gripal. Tem outras 2 perguntas que são muito parecidas, Barão. Posso fazer? Vamos lá, tá. Lógico. É o seguinte, ó, minha mãe tomou a primeira dose da vacina de Oxford e pegou coronavírus. E aí, o que fazer? E a mesma pergunta aqui do nosso ouvinte, ó. Meu pai acabou pegando Covid e tomou a segunda dose sem saber. Tem algum problema? Olha, quando você tem um Covid, a doença ativa, o que se recomenda é que se espere melhorar da doença, né, dos sintomas, e pelo menos umas 2 semanas, ou assim, o Ministério até recomenda 4 semanas de intervalo entre uma doença ativa para tomar a dose. Então, se ele tomou a primeira dose, teve Covid, então tem que ter um intervalo pelo menos de 3 semanas, 4 semanas para a próxima dose da vacina da AstraZeneca. Como é 12 semanas de intervalo, quando ele for tomar a segunda dose, já vai estar bem distante do quadro de Covid ativo que ele teve. E a mesma coisa a Coronavac, tomou a dose, teve a doença, esperar um tempinho para tomar a segunda dose. Mas tem que tomar a segunda dose mesmo tendo doença. Isso é importante lembrar, está com a baixa adesão em alguns estratos populacionais para fazer a segunda dose. Precisa ter segunda dose e, de novo,
Tem que ser a mesma tecnologia da primeira dose, para não ter esse problema que a gente viu hoje aí, de quase 16 mil pessoas tomando tecnologias diferentes que não tem estudo comprovando isso. E aí acho que vale todo mundo que for tomar a segunda dose, sabendo qual foi a vacina que tomou da primeira vez, né? Se foi a vacina de Oxford, a vacina da Coronavac, perguntar ali para o enfermeiro, para a enfermeira, qual é essa vacina? Tem certeza que é essa mesmo? Porque, convenhamos, né? Você fica um pé atrás, evidentemente. A nossa ouvinte Sônia Schaff, querida ouvinte, disse que com lágrimas nos olhos tomou a primeira dose da vacina de Oxford no Guarujá. Muito legal, Sônia. Muito legal. Muito feliz. Muito bom. Muito feliz. Bom, doutor, na semana que vem a gente volta a conversar, desejando que você tenha um bom fim de semana. Muito obrigado pelas explicações. Grande abraço, doutor Álvaro. Até a próxima. Abração, Barão. Abração para Carla, todo mundo. Ótimo final de semana aí. Para nós.